Conseguem ouvir o barulho da casquinha? Maravilhoso, né? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos fazer um pão de fermentação lenta. E para fazer esse pão, eu recomendo que você comece ele à noite, tá? Quando você estiver quase indo dormir, assim... Depende do horário que você pretende acordar, na verdade, né? Porque ele precisa descansar de 12 a 16 horas. Você escolhe, né? O tempo que você quer deixar. Só não pode ficar menos do que 12 horas. Então, eu acho que eram 9 e pouquinho da noite quando eu fui misturar esse pão. E o que a gente precisa para fazer é 500 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de sal, rasa, tá? Não precisa ser muito cheia. E 1 grama, 2 gramas de fermento. Eu coloco metade de meia colher de chá, para ser exata, de fermento. E 400 ml de água. Esses são os ingredientes para o nosso pão de fermentação lenta. É um pão super fácil de fazer, não dá trabalho nenhum. Ah, mas e o tempo que ele leva para descansar? Bom, enquanto ele estiver descansando, você também vai estar descansando, né? Então não dá para levar em consideração. É por isso que é interessante fazer à noite, que aí você vai dormir, o pão vai dormir também, e a gente só volta para ele no dia seguinte. E vale lembrar que a importância dessa fermentação lenta é que o glúten, né, desenvolve melhor, descansa melhor, fica um pão muito mais fácil de digerir, que agride muito menos o nosso estômago, né? Consequentemente, um pão bem mais saudável. Não precisa sovar esse pão. É só misturar todos os ingredientes. Primeiro a gente mistura todos os secos, depois coloca água. É só misturar, tampar, muito bem tampado, deixa num lugar quentinho, escuro aí na tua casa e volta para ele na manhã seguinte. Novo dia, nosso pão já dormiu, já descansou. Olha como ele fica todo bem fermentado, né? Cheio de bolhas. Agora a gente só vai dobrar o pão. Não é para sovar o pão, não é para amassar o pão. É só para tirar o excesso de ar mesmo. Aí a gente vai dobrar ele aqui um pouquinho e deixar descansar por mais 1 ou 2 horas. Depende de como vai estar o clima no dia que você estiver fazendo o pão. Se tiver um dia muito quente, 1 hora e pouquinho. Se tiver um dia muito frio, pode deixar as 2 horas inteiras. E não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo se você está gostando de ver a receita desse pão. Bom, deixei descansar por mais 1h40, mais ou menos. Já ficou todo cheio de bolha de novo. Agora é hora de modelar para colocar na forma. Farinha na bancada aqui. E a gente não precisa sovar, tá? Nem trabalhar muito essa massa, a gente só quer dar um formato arredondado para ela. Aí vem com as mãos aqui mesmo, só para fazer o formato arredondado no nosso pão. Se vê que formou umas bolhas assim muito grandes, dá uma estouradinha. Agora eu vou colocar aqui na forma. Dá uma ajeitada na massa para ficar bem redondinha. E vamos colocar o papel alumínio para fazer as vezes
da tampa, né? Que seria se estivéssemos usando uma panela de ferro ou uma panela de açapão. O papel alumínio é para que dê vapor no pão, porque ele é um pão de água, né? Então ele precisa daquela casquinha, e também para evitar que ele queime, porque a gente vai assar esse pão na temperatura bem alta, na verdade na temperatura máxima do forno. No meu forno, no caso, vai ser a 250 graus, então o pão ia queimar muito rápido se ele tivesse descoberto, né? E ficaria cru por dentro, então é muito importante que a gente cubra esse pão. Já ia esquecendo de fazer o corte. Vou fazer aqui 2 cortes no nosso pão. Agora a gente vai levar a temperatura alta, né, que eu disse, 250 graus, por mais ou menos 35 minutos coberto. E quando acabar os 35 minutos, a gente tira o papel alumínio e deixa mais uns 15 minutos, depende do seu forno, tá? Nessa parte que tirar o papel, fica de olho para o seu pão não queimar, porque vai ser só para dar a cor no pão, né? Que ele vai estar grande, vai ter crescido, mas vai estar branco. Então, nessa parte que tirar o papel alumínio, fica de olho para não queimar, só para dar uma corzinha no seu pão. Quem assistiu o vídeo do bolo de cenoura, eu disse que para bolo é interessante que o calor do seu forno esteja vindo só da parte de baixo, né? Que aí o crescimento do bolo vai ser de uma forma mais adequada para uma massa de bolo. Já no caso do pão, o calor é interessante que esteja vindo de cima e de baixo, ok? Em cima e embaixo tem que ter calor, né? Para o pão crescer de uma forma mais uniforme e ter um resultado melhor. Não ficar cru em cima e queimado embaixo e todas essas coisas que podem acontecer. Já se passaram os 35 minutos. Agora vamos tirar o papel. Olha como cresceu. E agora voltar ao forno por mais uns 10, 15 minutinhos. Como eu falei, fica de olho porque vai depender do seu forno, tá? Só pra dourar e fazer a casquinha do nosso pão. Tirei o pão do forno. Olha como fica lindo, dourado. E, ó. Conseguem ouvir o barulho da casquinha? Maravilhoso, né? Meu Deus. Agora vamos esperar esfriar pra cortar nosso pão. Super crocante. Ah, esqueci de dizer uma coisa. Quando você tirar seu pão do forno, independente do pão que você estiver fazendo, tá? Se for de leite ou de água, é sempre bom cobrir com um pano de prato para o pão não ficar cascudo, não ficar com aquela casca dura, tá bom? Agora a gente vai cortar nosso pão. Já esfriou, né? Olha só, essa é a pontinha do pão, né? Aquela tampinha que fica com a casca. Macio, olha como tá bem aerado. A gente sabe que um pão foi bem feito e teve o descanso necessário por causa desses óleos, olha. Quanto mais buraquinhos, quanto mais óleos tem um pão, melhor esse pão descansou, né? Então esse foi o resultado do nosso pão de fermentação lenta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e que façam na casa de vocês. É um pão maravilhoso, leve, né, de fácil digestão, né? Aqui em casa a gente tem um probleminha com glúten, então a gente evita comer glúten em excesso. E esse pão é feito com farinha de trigo, mesmo assim, é uma das coisas com glúten que não nos faz mal, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até o próximo. Tchau!